chegamos agora ao nosso último dia. Temos momentos aí até agora de fraternização, esportes, conversas, de alegria. E nos momentos que passamos aqui, voltando os nossos olhos, nossa atenção para a palavra de Deus, os 10 mandamentos, fomos bastante fustigados pela vara do Senhor, não é verdade? Eu fui. Estudar os 10 mandamentos não é uma tarefa fácil, né? A gente sai assim, parece pelo avesso, muda concepções, muda decisões, perspectivas, planos, ideias, pensamentos preconcebidos que tínhamos sobre nossa própria vida, nossas crenças. Percebemos que muitas coisas que imaginávamos como corretas estavam erradas, outras que achávamos tolices são de fato corretas. Dá uma reviravolta, né? E nós já estamos nesse dia caminhando também para pedirmos que o Espírito de Deus nos ajude a digerir tudo isso, né? Por essa razão é muito importante não apenas ouvir a palavra, como diz o apóstolo, ou melhor dizendo, o escritor da Epístola Tiago, o irmão do Senhor, Tiago, o pastor Tiago. Não devemos apenas ouvir a palavra e como se nos contemplássemos no espelho, observarmos todas essas coisas, mirarmos quem nós somos, e depois, ao nos distanciarmos da palavra, esquecermos da imagem que vimos. É fato que quando eu olho para o espelho, depois que eu saio, eu tenho que esquecer mesmo. Mas, no que diz respeito às coisas espirituais, não podemos esquecer. A Bíblia nos incita ao segundo movimento, que é a meditação. Meditar sobre o que o Espírito Santo tem falado conosco a respeito de todas essas coisas. Cada um de nós aqui é individualmente um templo do Espírito de Deus. E como um todo, parte do grande edifício que o Senhor tem construído, que é a sua igreja. Portanto, cada um aqui tem necessidades especiais, em áreas específicas. Sabemos que, em maior ou menor grau, pecamos em todos os 10 mandamentos, mas sabemos que há coisas mais urgentes em uma área ou outra. Os 10 mandamentos abrangem todas essas áreas da nossa existência. E Deus, eu tenho convicção, tem trabalhado no coração de todos. E cabe a nós ouvir a voz de Deus e permitir que o Espírito Santo complemente a obra em nosso coração. Não deixe Satanás sugerir a sua mente, ao seu coração, e essas são as palavras do reverendo Gustavo, pastor Gustavo, aquele cara. Quando você pensa em mim, pode pensar o que quiser, nunca vai ser tão ruim como o Júlio fala, mas ouça a voz de Deus, apesar deste pecador que nos fala, esse vaso de barro. Ouça a voz de Deus. Considere se de fato aquilo confere com as Escrituras. E se confere com as Escrituras, e você percebe que a sua vida está andando na contramão do que a Bíblia tem colocado para você, peça a Deus perdão, misericórdia, arrependa-se e saiba que mesmo que doa a ação de Deus, ela produzirá vida. Deus produz em nós vida, não morte. O pecado pode parecer indolor, mas ele mata. E quando mata, aí você não sente mais nada. Mas se tem doído, é porque está produzindo vida. Então, considere essas coisas. Hoje nós vamos meditar pela manhã no 8º mandamento. A gente deve estar pensando, esse aí não é possível, né? Não furtarás. Está imposto de renda, eu pago direitinho, quem já paga, né? O pessoal, os jovens que ainda não estão nessa fase, né? Depois vão valorizar mais os pais quando entrar nessa fase. Mas tem pessoas que podem estar pensando assim. E no período da noite falaremos sobre o 9º e 10º mandamento e encerraremos. Eu já tinha falado isso com o nosso irmão, presidente da Universidade de Rodrigo, essa licença, né, talvez para repetir. Nós vamos ter, depois da pregação, um churrasco hoje à noite, e após
tomarmos a refeição, sem bufonaria, sem confusão nenhuma, né? Vamos voltar aqui para o salão, nós vamos ter um momento de compartilhar. O que vai ser isso? Vamos fazer uma roda ali. Aqueles que se sentirem à vontade, quiserem, vão compartilhar o que Deus tem feito na vida deles nesses dias e quais são as perspectivas para este ano a partir do que foi ouvido e do que o Espírito Santo tem já aplicado no seu coração. Então vamos ter um momento assim. E já que é um retiro espiritual, a gente pode ter uma festa, mas a gente não quer terminar com a festa, a gente tem que terminar com a aplicação da palavra. A gente vai tentar fazer isso hoje. Ano passado não foi possível, né? O pessoal se dispersou com o violão. Depois que compartilhar, vai dispersar o violão, vai fazer fogueira, pular fogueira, né? Pode, fica à vontade. Não tem pecado nenhum nisso, né? O Netinho, o Netinho está com o Netinho. Vamos pular fogueira, dá uma foto do Netinho pular fogueira. É só uma foto até hoje, não um nível pulando fogueira. Eu vou botar aqui no Netinho pulando fogueira. Ele é paradinho quando a gente pular fogueira. Mas o Netinho foi no mês de julho, né? Com os adolescentes. É mortal os brasileiros. Mas vamos ter esse momento no final. O oitavo mandamento, muito simples, Êxodo capítulo 20, versículo 15, todos nós sabemos, não furtarás. Não furtarás. Então, a primeira coisa que este mandamento nos aponta é para aquilo que ele está protegendo. Ele está protegendo dentro deste ambiente da segunda tábua que nos chama ao dever de nos relacionarmos com Deus e prestarmos o serviço que é devido a Deus através do amor que devemos ao próximo e do relacionamento que devemos estabelecer com o próximo. Este mandamento nos chama a atenção para a fonte da própria vida, para a fonte externa pela qual Deus mantém a vida. Nós vimos os relacionamentos como a base da vida humana, lá no quinto mandamento. Falamos sobre essa vida como um valor sagrado que procede do fato de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança, que procede do fato de todos nós sermos irmãos, porque procedemos de um pai comum, somos todos uma mesma carne, independente se um é mais queimadinho, mais branquinho, mais gordinho, mais magrinho, somos todos de uma mesma linhagem. Não há essa bobagem de raça, uma quimera pseudocientífica, que até mesmo os meios científicos já caiu. Somos todos uma mesma linhagem. Por isso devemos preservar a vida e nos amar mutuamente. Falamos sobre a fonte da vida, que é a santificação da sexualidade, do casamento e das coisas que envolvem este ministério tão santo e sublime, que é um homem unir uma mulher em amor, em intimidade, para propagarem a imagem de Deus nos filhos. E agora vamos falar a respeito da preservação das fontes de manutenção da vida, dessas fontes externas de manutenção da vida. E de onde vem a manutenção da vida? Da propriedade, dos bens que Deus nos concede para que possamos socorrer nossa própria vida e a vida daqueles que fazem parte da nossa família. A propriedade está sendo resguardada aqui. Então vejam, meus irmãos, a questão da propriedade não é uma questão de direito, nem mesmo de política macroeconômica, mas a questão da propriedade é uma questão também sagrada, revelada por Deus. Não furtarás. Em todo mandamento negativo ordena o seu contrário. A ordem é: preserve a propriedade do próximo, mantenha a integridade dos bens alheios. É isso que o mandamento está aqui nos ordenando. Portanto, meus irmãos, quais são os deveres? Falando rapidamente que o mandamento nos traz. Quais são os deveres deste Quais são os deveres? Quais são os deveres que este mandamento coloca diante de nós? Os deveres exigidos nesse oitavo mandamento, em primeiro lugar, exige de nós justiça, honestidade nas relações comerciais e nos contratos, né? Aqui já começa não eliminando a profissão do advogado, mas restringindo o campo de atuação. Não é, Fernando?
Restringe o campo de atuação do advogado esse mandamento, não é assim? Se é justiça e fidelidade, veracidade nos contratos, há muitas coisas neste meio jurídico que tendem a nos levar para relações que transgridem a sacralidade da propriedade alheia. Não é verdade isso? Lutero chegou ao ponto de dizer, Lutero era meio exagerado, vocês acham que eu sou exagerado? Lutero era pior ainda, né? Lutero, uma vez, há umas frases do Lutero sobre o casamento, né? Uma pessoa perguntou para ele se era lixo de divórcio e falava assim, é melhor passar 50 anos da vida vivendo no inferno do que passar a eternidade no inferno mesmo, né? Tem umas frases assim, Lutero era genial, mas tem umas frases assim, também era um cara comum, era genial, mas as frases radicais, né? Mas Lutero falava que um bom jurista ou um bom advogado não pode ser um bom cristão. Ele tem essa frase também. Um bom advogado é um bom cristão, mas pode ser um mau advogado, um bom cristão. Um bom advogado é aquele que ganha tudo, né, que enriquece. Isso daí dificilmente será bom cristão. Então nós percebemos aqui, Fernando Henrique é um bom cristão, né? Daniel também é um bom cristão, cadê os advogados pobres? É um bom cristão. Advogado pobre é bom cristão. Advogado muito milionário, pode saber, se quiser ser muito crente, não. A não ser uma exceção, de toda regra, cabe a exceção. Mas, geralmente, meus queridos, as causas jurídicas, as demandas jurídicas, exigem de nós uma desonestidade que nos leva a transgredir esse mandamento. Se observarmos o que é escrito em 1 Coríntios capítulo 6, sobre as demandas, principalmente para os crentes, a Bíblia nos diz que devemos aprender a resolver estas questões de forma pacífica entre nós. E se necessário for, nós devemos sofrer o dano. Não é isso que Jesus orienta? Eu vou buscar os meus direitos. Não, eu vou sofrer o dano. Difícil, né? Sofrer o dano. Aprender a sofrer o dano. A palavra de Deus nos diz no Salmo 15, quando fala a respeito do cidadão dos céus, que o cidadão dos céus, ele tem como marca da sua vida a vida de integridade, a prática da justiça, um coração sincero que fala a verdade, e os seus olhos têm por desprezível o réprobo, ele honra os que temem o Senhor, e ele jura com dano próprio e não se retrata. Ele não entra em causas visando através da mentira, aí não é mentira, né? Das brechas da lei, angariar bens para si mesmo, mas ele jura a verdade com dano próprio e não volta atrás, não se retrata, mantém o seu juramento, mesmo que isso lhe cause dano. Porque tem pessoas que falam a verdade, mas quando a verdade começa a trazer malefício para ela, o que elas fazem? Voltam atrás, não é assim? Mas aquele que é de fato o servo de Deus, ele jura, diz a verdade, assume o dano e não se retrata. Sofre o dano de maneira honesta, de maneira sincera, com boa consciência para com Deus, sabendo que Deus o haverá de recompensar, mesmo que ele não mereça. Mas ele sabe que Deus é tão bom que ele nos recompensa pelas nossas atitudes que são santas. Além dessa instrução da honestidade em todos os nossos negócios, somos chamados a ser honestos em todos os nossos negócios, transações comerciais que fazemos. Transações comerciais é o quê, né? Não vou comprar CD pirata, né? Uma transação comercial. Eu já comprei uma coisa no shopping à porta. Eu também comprei uma coisa porcaria, estragou, que eu nunca mais fui lá, né? E fico pensando, o Estado amparando uma desonestidade legal. O Estado constrói isso ali, mordeu o produto cabeloso. Aí constrói um lugar em que pessoas que não são cumpridores dos seus deveres têm liberdade de negociar, fruto de contrabandos que estão intimamente ligados ao narcotráfico, ao tráfico de armas, a toda sorte de comércios malignos que contribuem para a destruição da nossa própria sociedade. E nós ajudamos a alimentar. Ou você acha que a máfia chinesa, não grave isso não mata depois, mas você acha que a máfia chinesa só vende contrabando? Eles não vendem droga também não, eles não vendem toda sorte de armas.
passando ali pela fronteira do Paraguai. Quem que abastece os bandidos com seus armamentos? Então nós contribuímos para alimentar uma indústria nefasta por causa de R$10. Está certo que os preços são caros, mas ninguém vai morrer sem ver o DVD não sair. Para morrer pode ir lá no grupo comigo. O que tem? Viu? Daqui 50 anos passa na sessão da tarde, você vê. Não tem problema. Assina TV a cabo, pega na locadora, não sei. Fica baixando na internet, né? O bandido, né? Não furtarás. Não furtarás. Esse tipo de furto virtual se tornou algo comum em nossa existência, nossa vida. É óbvio que nem tudo que ocorre ali é furto, coisas que são consultas. No âmbito acadêmico, há várias obras disponibilizadas para consulta, e isso tem avançado muito no âmbito acadêmico, favorecendo a troca de informações, e essas consultas são em muitos tipos de sites, de plataformas de informação legalizadas, autorizadas, em termos de livros, artigos. Isso é outra coisa. Mas no âmbito do entretenimento, por exemplo, do entretenimento, porque o pessoal pega a exceção do âmbito acadêmico e fala, mas aqui eu pego quando eu disse, não, você sabe que não é furtar, meu irmão, continue, Deus já abençoe, está certo. Agora, no âmbito do entretenimento, o que ocorre na maioria das vezes é de fato a transgressão do 8º mandamento. Furtamos, não respeitamos direitos autorais. Tem filme que nem sai no cinema e já está lá para marcar, não é? Aí você vê o cara lá, está no cinema, lá nos Estados Unidos filmando, né? Vou balançando. Aí você baixa, eu vi o Senhor dos Anéis um ano antes de sair. Fala com orgulho, né? É igual o ladrão, não, fui ali, vou ver. Já viu que o ladrão tem um orgulho de contar quando é pego? Igual o bandido, guardado as devidas proporções, que hoje nós vimos que os pecados têm diferença de gravidade. Esse é um pecado menos odioso do que aquele que um bandido comete. Mas é um pecado, e como pecado é odioso também. É contrário à lei de Deus, é contrário àquilo que convém aos santos, e devemos nos abster disso. A pessoa já está viciado nisso, né? Eu tenho 4 HD externos, cheio de coisa que eu baixei. Nossa Deus, está roubando e guardando o fruto do crime ainda, né? Está estocando lá. Mas HD lá, tudo cheio, pendrive, isso aqui, não tem nem mais memória do mundo para colocar. Fica baixando o dia inteiro coisa, nem assiste, né? A gente que tem prazer só em roubar, né? Eu estou baixando os filmes, depois um dia eu vejo. Meu filho, isso está disponível? Você pagou por isso? Ou foi feito de graça? Não tem custo para fazer tudo. Vejamos, meus irmãos, que eu estou tocando tão enfaticamente nesse ponto, porque este é o modo de furto que mais aflige nossa sociedade atual. Não é isso? Não é isso que tem nos afligido e tem sido considerado como um pecado socialmente aceito? Se eu estivesse falando com um auditório do século XIX, correndo todos os riscos, eu falaria contra a escravidão, que também se enquadra nesse pecado. Além de se enquadrar em outros, se enquadra nesse pecado. Porque é o rapto de pessoas forçando-as ao trabalho. A escravidão transgride este mandamento também. Mas não estou no século XIX, que ninguém é escravo. A não ser do consumo, né? Ou do dinheiro, ou do trabalho. Alguns podem ser. E é sobre esse ponto que devemos enfatizar. Este mandamento nos chama a termos no coração a capacidade de dar a cada um o que é devido, porque isso é justo, conforme está em Romanos, no capítulo 13, no versículo 7. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Certa feita, quando preguei sobre Romanos 13 na igreja, falando sobre este mandamento, que envolve todos os tipos de tributos do Império Romano, Paulo aqui usou palavras gregas que mostravam que conhecia o direito tributário romano, ele usa todos os tipos de tributos aqui, e falei para os empresários ali, especialmente na igreja, aplicando essa mensagem. Meu irmão, se para a sua empresa subsistir, você tem que sonegar impostos, é melhor que sua empresa deixe de existir, para que você tem uma vida de santidade.
Deixa eu falir, fecha a empresa. Aí faz outra coisa, Deus vai te sustentar. Não precisa ficar achando que Deus não tem poder para sustentar, não, porque Ele tem. Sustentou Elias numa caverna, mandava corvo levar carne para Elias. Sustentou o povo de Deus no deserto 40 anos e caía maná do céu. Não fica com medo, não precisa ficar roubando para sustentar por Deus, para sustentar, não. Porque quando você rouba, quem está sustentando, entre aspas, é o diabo. E o que o diabo dá, ele cobra caro. Pode ter certeza. Isso não vai produzir bênção em sua vida. Isso não vai redundar em graça para você. O Verão de Gera há pouco tempo pregando sobre um dos salmos, se eu não me engano, o salmo de número 52, se eu não me engano, ou 49, não lembro qual desse. Ele falava a respeito de riquezas que são maldição na vida do homem. Há pessoas que se enriquecem, compram um sítio e deixam de guardar o dia do Senhor. Olha que maldição terrível. Pessoas que se enriquecem, compram um carrão no ano, o filho pega o carro, enche a cara e bate na folha do ponteiro e morre. Olha que desgraça de carro. Não acontece, não? Demais. Portanto, não busque na sonegação de contribuir aquilo que é devido, quer seja para o Estado ou para os outros, uma maneira de angariar sustento para si. O sustento do homem de Deus e da mulher de Deus é um sustento conquistado com esforço, mas conquistado honestamente, debaixo de bênção e com a genuína prosperidade. Prosperidade não é ter muito, prosperidade é ter o suficiente para nosso sustento, para a nossa manutenção e para a nossa satisfação e prazer. E é isso que Deus haverá de dar a todos aqueles que forem fiéis a Ele, conforme nos mostra aqui o apóstolo Paulo. A Bíblia também é muito enfática com a questão do furto e do roubo, quando na lei, em Levítico 6, 2 a 5, e isso é repetido em Lucas 19, declara que aquele que tomasse alguma coisa que não fosse sua, deveria restituir, mas deveria restituir integralmente o que tomou. É isso que diz a Bíblia? Como ele deveria restituir? 4 vezes, para mostrar a gravidade daquilo que tomamos do outro, e também para demonstrar a sacralidade da propriedade do outro. Não devemos tomar aquilo que não nos pertence, de maneira nenhuma. Então, quem pegou o livro emprestado meu, por favor, devolva. Brincadeiras à parte, mas a gente às vezes tem essas coisas, pega um CD de um amigo, né? Acho que é normal pegar um CD, né? É brinde pela amizade, né? Não é seu DVD aí. Eu quero aquela coleção, qual que você tem? É o House? Eu quero de 1 a 5, eu vou ver essa semana. Até parece para ver de 1 semana, né? Fica lá 3 anos, você esquece, é meu, né? Lógico que você não esquece, né? Mas você fica sem graça, né? Estragar a amizade, né? Aí o que você tem que fazer? Tem que cometer o pecado rápido, né? Você vai na casa para raptar o que é seu, né? Ah, deixa eu ver sua televisão. Ah, esse aqui que legal, me empresta agora. Aí você pede emprestado que é seu para tomar de volta. Tem que ser assim. Meus irmãos, brincadeiras à parte, esta questão do cotidiano nos mostra o que nós somos em nosso interior. Nós temos a tendência de não apenas cobiçar as coisas dos outros, mas de tomá-las e tê-las como nossa, porque no nosso coração pecaminoso, que se coloca como centro da existência, achamos que temos o direito a tudo. É desta inveja vil que surgiu o que nós chamamos de comunismo. A Bíblia, ao defender a propriedade privada, ela marca aqui uma barreira contra o comunismo. Agora, não estou confundindo comunismo com socialismo. O comunismo é aquele regime em que a propriedade privada é totalmente abolida e o Estado tem um monopólio exclusivo dos meios de produção. Creio que ainda não... Cuba é assim? Não é totalmente assim. Talvez seja o que é mais próximo disso, onde o Estado tem maior monopólio, que é a Coreia do Norte, né? A China, em parte. Mas o comunismo, ao abolir a propriedade privada, ele peca contra as Escrituras por princípio. Com isso, a gente fica naquela bobagem, né? Ah, então o capitalismo é melhor? Não, melhor é, mas também não é santo. Deus não está instituindo o capitalismo aqui.
O capitalismo peca contra Deus em muitas coisas? Peca. Haveremos de ver que há vários pecados aqui que tipificam práticas capitalistas, como o pecado chamado do assambarcamento, ou seja, de esconder gêneros produtivos para aumentar preços e assim criar uma demanda ilusória para enriquecimento ilícito. Há pecados da manipulação da bolsa de valores, do tráfico de informações. Há vários pecados do sistema capitalista, mas o capitalismo não é pecaminoso em princípio, como o comunismo é. O comunismo deve ser inteiramente rechaçado pelos cristãos. E o capitalismo, por sua vez, ele deve ser regulado pela moral que procede da palavra de Deus, porque nenhum sistema econômico deve ser autônomo. São igualmente contrários à palavra de Deus os pensadores comunistas e os pensadores liberais, esse liberalismo atroz, moderno, né? Não sei se eu ouvi falar da escola de Chicago, esse pessoal lá. Esse liberalismo é pecaminoso, que diz que o mercado deve ser autorregular sem nenhum constrangimento moral, ético e externo. Isso é contrário à lei de Deus, porque o homem, se nós vivêssemos antes da queda, o mercado, o liberalismo funcionaria, porque o homem seria inocente e ele haveria de negociar de forma livre e honesta, sem mentira, sem engano, e as coisas se regulamentariam de uma forma muito natural. Mas, tendo em vista o pecado, tendo em vista a desonestidade no coração do homem, e quando nós falamos de dinheiro, essa desonestidade, ela aparece com muita intensidade. Não é assim? Porque quando você vai vender, o bem é uma maravilha. Quando vai comprar, você deprecia, né? Ah, mas não está tão bom, não, fica amanhado aqui. Não é assim? Na questão do dinheiro, nós começamos a usar até aquilo que falamos, estou negociando. Você está mentindo, não está negociando. Está mentindo, sem sinceridade. E o marketing transformou essa mentira numa ciência. A propaganda enganosa, e falar propaganda enganosa é quase redundância, né? Porque propaganda é enganosa. Com raríssimas exceções, algumas são honestas, mas geralmente propaganda é enganar. Aí o cara vai vender Tilenol. Tilenol é o melhor remédio, mas aí você leva uma molequinha, então tanto lá que a mesma é barata. Por que o Tilenol é melhor? Por ter esse nome feio? O cara fala, sabe, é melhor, cara, é melhor. Mentira! Portanto, meus irmãos, devemos entender que todo o sistema econômico deve ser regulado por princípios morais, que restringam a ação da nossa natureza pecaminosa, que tende a agredir o outro no seu direito, à sua propriedade, que garante a sua própria existência e vida. É por isso que o socialismo, aí estou diferenciando o comunismo do socialismo, não é mal em si, porque em alguma medida há áreas da existência humana que podem estar, ou até devem estar, debaixo do monopólio do Estado. E há coisas que o Estado monopoliza que podemos até entender que sejam inúteis ou nocivas, mas que não são em si pecaminosas. Eu posso entender, de repente, que seria nocivo ou inútil que o Estado monopolizasse no Brasil a administração dos estádios de futebol, como já monopolizou certa feita. Mas isso não é em si pecaminoso. O Estado quer ser dono de todos os campos de futebol do país, pelo menos dele. Vai trazer alguns prejuízos para o Estado? Vai, mas não é pecaminoso em si. Mas há coisas que são necessárias, né? Um exemplo são os Correios, né? É um monopólio estatal. É um monopólio estatal lícito e bom. Já pensou se o Correio fosse privado? Né? Que coisa complicada para algumas empresas confiarem nos Correios. E o Correio, por não ser privado, tem uma certa transparência que lhe dá uma confiabilidade muito maior e um alcance maior. Então veja, nesse âmbito da propriedade, falando de capitalismo, socialismo, comunismo, o comunismo deve ser rechaçado, como contrário deste mandamento. O capitalismo e o socialismo devem ser mediados, regrados, condicionados nas suas aplicações, de acordo com a prudência e com o bem-estar da humanidade e principalmente de acordo com os princípios morais da palavra de Deus, que combatem o pecado. Então, eu creio que aqui eu não tomo posição política de forma radical, não faço panfletagem, né? Cadê o vídeo? Não vou xingar o PT, né, filho? Não vou falar do PT do capeta, porque também, né? Nem o capeta querendo PT. Não vou fazer isso, porque
universidade para pregar a Bíblia. Mas os irmãos, a partir disso, avaliem essas coisas. Vejam se elas não são razoáveis. O comunismo abolindo a propriedade vai contra a palavra de Deus. E o capitalismo, o socialismo, não abolindo a propriedade, eles devem ser regulados pelos princípios éticos da palavra de Deus. E ponto. Ficamos nisso. Agora avancemos na aplicação disso à nossa própria vida. Algumas pessoas têm argumentado, por exemplo, que em Atos, no capítulo 2 e no capítulo 4, nós temos ali um comunismo embrionário na comunidade de Jerusalém. Já viram esse tipo de argumentação? O pessoal aí do movimento da teologia da libertação e da missão integral, às vezes usa, nem todos, mas alguns às vezes usam esta argumentação. E ela não é bíblica, ela não procede. Em primeiro lugar, o comunismo, ele dita a extinção da propriedade privada como um decreto do Estado. Mas lá em Atos nós percebemos que a propriedade privada, ela não foi abolida. A propriedade privada foi vendida pelos seus legítimos donos e eles doaram aquilo que era seu. E nem todas as propriedades foram vendidas, porque, por exemplo, a mãe de João Marcos, que morava em Jerusalém, manteve sua propriedade, sua casa, onde a igreja se reunia, mas aquela casa permanecia dela. Fazia quem queria. E a circunstância era uma circunstância extraordinária, quando a igreja recebeu vários membros vindos de fora, tendo em vista o dia de Pentecostes, que recebiam estrangeiros em Jerusalém, e era necessário suprir as necessidades das pessoas estrangeiras que estavam ali. E aí eles fizeram isso vendendo propriedades daqueles que moravam na cidade. Então ali nós temos uma situação extraordinária que não serve para tipificar esse pecado, para tipificar, melhor dizendo, ou fundamentar a tese de um comunismo na Bíblia. A Bíblia é defensora da propriedade privada como algo que vem de Deus e nos é concedido por Deus. Mas que tipo de propriedade privada? O Brasil tem na sua Constituição a questão da propriedade privada, né, que tem uma função social, né? Isso aí tem sido um campo de batalha na jurisprudência para definir que desgraça que é essa função social. Isso é uma desgraça, porque isso dá razão a todo tipo de furtos. Pessoas podem invadir sua terra, você não tem direito de matar aqueles invasores. Tem que matar mesmo, invadir minha terra, invadir minha casa, fazer o quê? Dar tiro. Sai daqui, por favor. Não, não vou sair não, que é meu. Ah, é seu, dá licença, eu vou pegar um negócio. Meus irmãos, não tem sentido o que está acontecendo. Mas veja, uma doutrina cristã ou uma doutrina econômica fundamentada em princípios cristãos pode nos ajudar a esclarecer isso. Existia um homem chamado John Locke que escreveu sobre essas coisas há muito tempo atrás. John Locke era puritano, ele era crente no Senhor Jesus Cristo, era um puritano. Ele dizia o seguinte: toda a terra pertence a Deus, nenhuma terra pertence ao homem. Mas a terra que pertence a Deus foi dada por Deus para que o homem a cultivasse e a guardasse. E ele vai buscando fundamentar essa teoria em que a Bíblia nos traz como revelação. Essa terra que pertence a Deus, que Deus deu ao homem para cultivar e guardar, ela se torna propriedade do homem, não porque o homem a ocupa, como pensava um calvinista picareta chamado Jean-Jacques Rousseau. Jacques Rousseau era de Genebra, calvinista picareta, apostador do calvinismo, mas se dizia calvinista, era membro nominal da igreja de Genebra. Ele picareta daquele Rousseau. Picareta, o cara teve várias amantes, vários filhos, todos os filhos ele deu para adoção, ele é chamado pai da pedagogia, né? O cara que deu todos os filhos para adoção. Eu não entendo na faculdade moderna, né? Eles pegam a teoria dos caras, mas não vê se a teoria tem aplicação. Nem na vida dele tinha aplicação. Tinha filho com as amantes, dava para adoção. Pai da pedagogia. Que maravilha, né? Jean-Jacques Rousseau dizia que não, se um homem cercar e falar que é dele, aí tem a propriedade privada e nisso nasce toda a desgraça da sociedade. Rousseau falava isso, mas Locke discordava. Não é isso que caracteriza a propriedade. O que caracteriza a propriedade é o trabalho sobre a terra. Imaginem bem, estamos todos nós aqui em Ravena, em matão só. Aí eu não aqui mato terrível, esse piseiro, pessoal, eu vou ficar aqui debaixo dessa árvore, quieto, né? Tem uma árvore aqui perto, ficar aqui, quando nascer manga eu como manga. Eu vou vivendo assim.
Aí um cisma, né? Não, eu vou capinar aquele ali, vou arrancar aqueles cupinzeiros, vou arar aquela terra, vou pegar a sementinha que tem ali embaixo, vou plantar, vou tirar as pedras do terreno, e passado um tempo, mais de um ano, aquilo ali brota e ele vai colher. O outro que ficou lá em cima, na sombra, só comendo a manga que a árvore dá, fala, não, eu também quero, porque a terra é de todo mundo. A terra é de todo mundo, meu querido, mas o trabalho foi meu, para o sustento da minha família, para o meu próprio sustento. Então eu pego do outro lado ali e faço o mesmo. Portanto, o fundamento da propriedade é o trabalho do homem sobre a terra. Nesse sentido, nós percebemos as ideias de Rousseau muito mais arraigadas na cultura que procede da civilização protestante inglesa, que é a cultura americana. O que caracterizava na expansão para o oeste a posse de uma terra? O cultivo daquela terra. Aquele que chegasse, tomasse a terra e a cultivasse, era o dono da terra. Foi por isso que os Estados Unidos não cresceu com latifúndios no primeiro momento. Não sei, a questão fundiária hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já não é mais o que foi. Não é mais regido pelos mesmos princípios, embora esses princípios permaneçam um pouco diluídos na sua cultura. Mas o início da expansão americana foi assim. Não foi? Aonde vendia a capitania hereditária? As faixas de terra, né? Do tamanho de um país da Europa. Aí isso aqui é para quê? Isso aqui é para o meu amigo. Ah, isso aqui é para o meu cunhado, ele é muito chato, manda ele para o Brasil. E o rei ia fazendo assim. O cara não tinha condição nem de ocupar aquele negócio. E essa estrutura permanece ainda hoje em nosso país, infelizmente. Mas, num pensamento bíblico protestante, a ideia é: ocupou a terra e tornou a terra produtiva, a terra é daquele que exerceu o trabalho sobre ela. Não importa se ele tem capacidade de exercer sobre uma terra de grande extensão ou de menor extensão. Exercer o trabalho é dele, ele tem a propriedade. Portanto, é injusto que alguém venha invadir uma terra produtiva. Não temos visto no nosso país. Isso é contrário à vontade de Deus. Ah, mas o latifúndio é injusto. Não é injusto. Se uma pessoa realiza todas as operações empresariais e assume todos os riscos dessa operação para que o latifúndio produza, isso é justo. O agronegócio não apenas é justo, mas é a maior bênção que o nosso país tem experimentado e é o que tem sustentado a economia do nosso país. Se acabarmos com o agronegócio desse país, acabamos com este país. Não há mais nada que se produz aqui. Estaremos todos sem nada. O dinheiro vem para o Brasil por causa do agronegócio. Pouco tempo tive a oportunidade de ir para o interior de Goiás, Mato Grosso, eu fiquei impressionado. Que bênção de Deus! Campos e mais campos, cheios de plantações. E aí eu vi os boia-frias, um boia-fria explorado. Fui na cidade de Mineiros, uma cidade de 50 mil habitantes. Já fui surpreendido que uma cidade de 50 mil habitantes tinha shopping e cinema. Falei, cinema? Em cidade de 50 mil habitantes? Dinheiro corre, né? Agronegócio, soja, cana-de-açúcar, usina de cana-de-açúcar, a indústria perdigão e sadia produzindo para exportação para o mundo árabe, carne de aves, também ali sendo produzido para o consumo interno, carne suína, e fui ver o bairro dos boia-frias, todos eles com casas de alvenaria, pintadas e com seu carrinho na garagem. Acabaram de trazer 2.000 peões para trabalharem ali do Maranhão, todos eles com casa, com bons salários. O que arrasa para essas pessoas, e o pastor ali e outros irmãos falavam desses problemas sociais, é que eles vêm sem a família e se envolvem com o vício e com a prostituição. Isso então começa a arrasar e degradar essa massa trabalhadora. Mas não é a exploração do capitalista, porque o capitalista não está botando cachaça na boca deles, não. Os irmãos, então nós não devemos cair nessa propaganda piegas de um bando de gente de universidade que nem o curso que ele tem que fazer, nem o curso ele é honesto. O cara fica o dia inteiro no DA, jogando sinuca, e só sai dali para fazer panfletagem. Nem das coisas do curso dele ele está sabendo, nem o dia da prova ele sabe. Ele quer saber resolver a economia do país. Ah, vai brincar com o outro. Não conhece nem o bairro dele, nem o campus ele conhece, só conhece os DAs. Né? Aqui teve uma calorada, aqui teve outra. Nem o laboratório da unidade dele deve conhecer. E quer saber o que é agronegócio, de um lugar que ele nunca foi para ver o que é. Ah, que os peões são explorados. Como você sabe que os explorados? Não, vi na novela. Na novela, os peões são explorados. Confundem. Mas Deus queria
queridos, isso é uma estratégia dos movimentos revolucionários. Eles confundem a mente das pessoas, fazendo com que as pessoas acreditem que a ficção é a realidade. Isso começou com um escritor francês chamado Émile Zola, quando escreveu o livro Os Miseráveis, e também um outro livro muito famoso chamado Germinal. E aí ele escrevia as condições muito romanceadas da massa trabalhadora francesa devido à Revolução Industrial. E aí as pessoas entendiam que as condições não eram aquelas que você tinha que ir lá ver no campo, não, era no livro do Émile Zola, da cabeça imaginária dele. É a mesma coisa de dizer que o Jesus histórico, o Jesus da Bíblia, o verdadeiro Jesus é o Jesus Dambral, porque ele teve aquela porcaria daquele romance chamado Código da Vinci. Aquilo é ficção. E nós passamos a fazer uma avaliação da realidade a partir da ficção. Coisa de gente maluca. E é isso que a gente vê na universidade. Às vezes discutia na universidade que eu tinha cota na Fafiche, né? Eu ganhava dinheiro para ir lá, porque eu era minoria, né? Protestante, heterossexual, monogâmico, patriarcal, presbiteriano. Eu era minoria, tinha uma cota, eles me pagavam para ir lá, né? Parece, né? Não tinha cota, não tinha, mas uma minoria que tinha lá. Aí conversava, o pastor, aí conversava. Aí falou, não, porque tinha isso, você já viu, você já foi, você sabe o que é, você conhece. É apelava, né? Você é um porco capitalista. Lógico que eu não chegava a esse ponto, porque eu era respeitoso com ele, e ele sempre me respeitava, embora discordasse. Só um que uma vez falou que eu tinha que morrer, porque eu falei que a ditadura pegou o Brasil. Tinha que morrer, desgraçado. Mas é uma opinião, você não fala que é verdade bíblica, né? Ainda mais eles falam que é verdade bíblica, eu mandava matar todas vezes. A Bíblia era mentira, eu matava. Mas, meus irmãos, as pessoas não conhecem nada. É um bando de gente alienada, doutrinada ideologicamente. Nunca saíram do quintal da sua casa, não conhecem nada. Ficam dando opinião sobre tudo. O trabalho e a propriedade administrada sobre o valor do trabalho produz riqueza, não apenas para aquele que é o patrão, mas também para os seus funcionários. E se este patrão tem sido explorador, nós devemos restringir a exploração através da justiça, da lei, e não através da destruição do trabalho e dos meios de produção. Pela iniciativa privada, não pela iniciativa do Estado. O Estado não tem condições de gerenciar isso. Não que o Estado não possa, porque ele tem condições. Como que o Estado vai gerenciar todo um país nessa multidiversidade de coisas? Deus nos deu diferentes dons para que nós, segundo o dom que Deus nos deu, façamos isso. Mas, meus irmãos, há um outro problema que nos aflige a partir desse mandamento, que é um problema de nossa época, de nossa era. O consumismo que gera o desperdício. O consumismo que gera o desperdício são duas características pecaminosas que afrontam o mandamento não furtarás, porque este mandamento nos exige: preserve os patrimônios que Deus lhe deu, conserve os bens que o Senhor te proporciona para o seu sustento e da sua família. Portanto, todo consumismo e toda forma de gasto imoderado e desperdício dos recursos que o Senhor nos concede é pecaminoso, é contrário à vontade de Deus. O pessoal está brincando aqui, os pastores da primeira igreja, o Fernando tem convênio para Lacoste, eu uso camisa da Lacoste, mas eu compro 6 camisas, eu uso até acabar. Quando acaba, eu compro mais 6 e reponho. Faço assim, eu tenho essa calça jeans, o dia que ela furar, já tomou uma vez, eu vou emendar. Aí o dia que ela furar de novo, não deve mais emendar, aí eu jogo fora e compro outra calça jeans. Eu tenho esse tênis. É bom, comprei uma vez, é bom, deve ter uns 2, 3 anos. Quando ele fura, eu compro outro, mesmo nível. Né? Tem um tênis e o outro que eu jogo basquete, que não tem como jogar isso, eu estou falando dele. Tem esse e o outro. Tem um sapato para ir para a igreja, muito bom. De primeira, vou comprar um melhor. De primeira não, porque questão de marco é, porque o Lacoste é uma camisa que está em gordo. Eu vou com a camisa pobre, fica parecendo marcando os pneuzinhos, e eu não posso despertar lascívia no jogo. Porque as coisas baratas não valem para gordo, sabe disso? Se você é gordo, vai numa loja de roupa barata, vê se acha tamanho para você. Não existe roupa barata para gordo. Vai para o gordo para achar calça jeans. Vai lá na promoção. Acha, Arthur, você não é gordo, você é uma pessoa que sabe, convive com gordos, seus amigos gordos, né? Acha calça jeans em promoção? Não
calça jeans de promoção. Eu queria uma vez comprar bermuda do basquete, duas bermudas lá, ó, R$50 na Nike ainda, boa qualidade, vou comprar. PM. Você pensou que bermudinha é o abominável da isolação. Uma coisa terrível, maligna. Não acho, não compro. Lá, sim, a Sara me autoriza, assim, ó, Sara, quanto eu posso comprar? Você achou lá, na promoção, lá no Outlet, perfeito, vou comprar, tá tanto, vou comprar, vou dei as aulas particulares, viu, sabe? Aí na hora vaga umas aulas particulares para comprar essas coisas. Aí dei aqui, ó, meu orçamento da casa, vou comprar, compro sim. Tá, acabou, ó, tá desbotado. Então eu dou, vou comprar outro para repor. Assim que eu faço, meu sapato tá lá. Não, ainda dá para dar uma graxa, não furou a sola, eu compro outro sapato. Eu tenho um sapato. Você pode perceber, eu vou sempre mesmo no sapato. A terra é uma bênção, né? Que você compra um tênis, ele dura 3, 4 anos. E o problema é lavar, né? Meu terno, eu lavo ele de ano em ano, cada terno. Né? Mas aí eu vou revezando os ternos. Aí nós aqui agora ele está quase só desempregado. Ele manda para um morre lá na graninha. É óbvio que a gente não precisa ser, meus irmãos, usurado, porque isso também é pecado, isso é idolatria do dinheiro. Nós podemos comprar coisas boas, mas não podemos comprar pelo desenfreado apetite de preencher alguma necessidade do coração com o consumo. Isso é o consumismo. Você não precisa mais dar. Está na liquidação, vou comprar, não preciso. O que você está precisando? Nada. Então, pastor, precisa de alguma roupa? Não, precisa de nada. Né? Precisa de um dinheiro, eu vou guardar lá na poupança. Né? De roupa não precisa não, você vai dar uma vez. Dá um dinheirinho, dá um dinheiro aí vocês, dá um dinheirinho. Não estou precisando. Por quê? Porque eu tenho aquilo que me veste com dignidade, não preciso ficar repetindo uma roupa do dia, pouco achar que passou do mamãe, e quando estraga eu tenho condições de suprir. Mas há pessoas, tem um amigo do seminarista, que ele veio para o seminário e fez acerto na empresa que ele trabalhava. E ele, nosso amigo humilde, ele tinha trauma, ele queria ter sapatos bonitos e tal, ele nunca teve. Quando ele fez o acerto, ele comprou uns 15 pares de sapatos e trouxe para o seminário. Eu falei, irmão, isso é pecado. Ele, não, não é pecado não. Isso é pecado, acho que é pecado. Você é pobre, para 15 pares de sapatos, você gastou só acerto de sapatos, você nem mulher, mas você é mulher, 15 pares de sapatos, de mulher. Você combinar sapato, ele precisa virar cada dia um sapatinho combinando com aquele sapato creme com sentido creme, né? Só voltou a botar uma pochete e celular do lado. Aí acabou, né? Aí é pecado francês, né? Pegou contra a moda e pegou contra Deus. Aí o cara falou 15. Veja, o que ele estava preenchendo? Fazendo essa análise desse amigo, que faltou o nome dele nunca, né? Mas ele está muito bom, está com o norte do Brasil. O que ele estava preenchendo? Um sentimento no coração dele de sentir uma pessoa desprestigiada, de baixa autoestima, porque ele era pobre, ele nunca pôde ter. Agora eu estou com esse dinheiro aqui, eu vou ter o que eu sempre quis ter, mas não é o que ele precisava. Quantas vezes nós usamos o consumo para preencher sentimentos do coração? Mas, meus irmãos, se der certo, tudo bem, mas não dá, não preenche. Só preenche quando estoura seu cartão de crédito, aí você está desesperado. E aí sua vida se torna um trabalho enfadonho e constante para pagar dívidas. Essa semana eu estive num táxi e eu tenho usado o táxi como gabinete pastoral. Às vezes evangeliza, às vezes faço aconselhamento. E nesse caso o cara está com a Bíblia, ouvindo um sambinha pentecostal lá, essas músicas, né? Mas não pode fazer aconselhamento, já está tendo foto do taxista, né? Mas ele botar uma bandeira 2 também, estava frio. Mas aí conversando, e geralmente quando eu pego táxi, eu não sou filho do reverendo de Gero, sabe por quê? Porque ele morava no prédio, e aquele pastor, você é o filho dele, ele está aí ainda? Eles lembram do reverendo de Gero? Não, ele mudou tem muito tempo. É que eu levava os filhos dele pequenos, assim, talvez se eu fosse um dos filhos dele. Não, o filho dele, aqueles filhos dele sumiram, já nem sei onde acaba. Tudo é espalhado assim, muito. Brincadeira. Não, o filho dele é pastor lá na igreja, o outro filho dele é bombeiro. Eu levava os filhos dele também na igreja, pegava as defesas de táxi, levava para o Ceará. Os taxistas lá nos pontos, apenas produtores. E uma veio aconselhar e falou: eu estou trabalhando 12 horas por dia, 7 dias por semana. Está pecando, eu não guardo isso nenhum. Aí eu fiquei ouvindo, por quê? Eu estou com uma dívida de 50 mil reais de cheque especial e cartão de crédito. Pelo amor de Deus, taxista. Eu falo, você aluga o táxi ou o táxi é seu? O táxi é meu. Menos mal, né? Senão tem o carro e paga a dívida, né?
mas é o meio dele de vida, né? Mas aluga um, foi trabalhando até comprar o meio de vida de novo. De repente é a solução. Mas fui conversando com ele, e ele fui dando conselhos. Fui aconselhando nessa área. Vejam, meus irmãos, esse é o caso de milhões de brasileiros hoje. Pessoas que têm a casa própria, né? Própria da Caixa Econômica, né? Delas não. A casa própria da Caixa. O carro próprio do banco da Fiat. O carro próprio do banco da GM. Porque nada é próprio, tudo está em leasing, tudo está financiado. Ah, isso aqui é meu, não é seu, você não pagou a fatura. Daqui 10 meses vai ser seu e já está velho. Não é seu. Eu digo isso com muita tranquilidade, que eu já vivi esse problema. Eu não cheguei a de 50 mil reais, não. Eu ganhei muito grande. E bastei para pagar. Mas paguei isso. Não tenho cartão de crédito, não devo nada a ninguém no seu amor. Não devo nada. A não ser o amor, conforme a Bíblia diz. Não deu R$1. Nada. E tem uma pequena poupancinha, mas ninguém me peça emprestar, não fala. Você pediu outra que emprestar, é pouquinha coisa. Mas tem, você pediu um empréstimo. Mas tem uma pequena poupancinha, mas graças a Deus. Deus mudou esta área na minha vida, porque primeiramente eu coloquei o problema diante de Deus, me arrependi. E eu comecei fazendo uma coisa, o que eu fiz? Eu tinha que pagar a dívida. Eu ganhava para pagar o cartão de crédito. Chegava o cartão de crédito, eu salário para pagar o cartão de crédito. Aí eu usava o cartão de crédito para comer. Era assim. E aí naquele mês que o cartão de crédito deu uma surpresinha desagradável, aí pagava, nunca cheguei a pagar o mínimo, né? Mas pagava um pouquinho menos do que a fatura total. Aí no outro mês a surpresinha ficava mais agradável ainda. Aí veio o 13º, e tá, aí no outro ano veio um ciclo disso. Durou 3 anos, até que eu coloquei as coisas em ordem, pela graça de Deus, e passando muito terreno, né? As pessoas falam, nossa, você não tem carro? Eu não tenho carro porque eu não devo nada, nem carro para entrar com a Fiat, não devo nada. Tem que eu posso ter, porque eu tenho que estar pago. Né? Porque eu tenho que estar pago. No dia que eu tiver dinheiro para comprar um carro, eu levo um carro. Não vou financiar carro também, não. Doido financiar carro. Quando você acaba de pagar, você pagou 3 carros, velho, gastado, você não vai nada. Aí você vai vendendo, pagando pouquíssimo financiar carro. Eu fico na limônia de financiar carro. Mas, voltando, se alguém pensa diferente, Deus abençoe. Deus isso, né? Mas vejam só, meus queridos irmãos, esta área tem sido também não apenas a desgraça de muitas pessoas individualmente, de vários casamentos. A gente vai aconselhar casais, pessoas dizendo, o casamento está ruim, quando você vai ver a raiz, vida econômica, vida financeira. Por que, meus queridos irmãos? Porque caíram no consumismo exagerado e no desperdício. Aí você entra na casa dessas pessoas, são pessoas pobres? São pessoas humildes? Não. São pessoas que têm até condições boas, mas vivem como se fossem pobres. Vivem pobres, às vezes até numa certa miséria, porque querem viver além do que podem viver. A pessoa tem condição de comprar um apartamento de 200 mil à vista, financio de 500 mil. Isso é coisa de um cristão fazer? Em hipótese alguma. Viva com aquilo que Deus te dá condição de viver. Não é errado ter um apartamento de 10 milhões. Porque se Deus te deu, Deus te abençoe. Faça bom proveito e use para o bem de você, da sua família, dos seus amigos, da igreja. Mas se Deus não te deu, não queira o que Deus não te deu. Espere Ele te dar. Pode te dar? Pode. Não tem problema nenhum. Mas a primeira coisa que eu fiz para consertar a minha vida financeira chama-se o seguinte: dízimo. Eu prefiro dever o cartão de crédito, eu não quero dever a Deus. Prefiro dever o banco, mas não devo a Deus. E aí eu fiquei 2 anos dando dízimo sem poder. Tem gente que é o seguinte: olha, apertou, que é a primeira coisa que eu vou cortar? Cortar gasto. Corta o dízimo, corta a oferta. Não é assim que faz? Vamos ser sinceros. Você tem sido dizimista? Você tem sido ofertante na sua igreja? Quando eu comecei a fazer isso de forma cada vez mais fiel, apertar, não queria nem saber, queria nem saber as contas que vinham. Primeira conta, dar meu dízimo, coração sincero e grato a Deus. Meus irmãos, eu vou falar agora o pentecostal, né? Deus cumpriu o que diz na palavra. Ele me abençoou soberanamente. As coisas foram mudadas. Eu fiz o que a gente passou para os outros fazer. Eu fiz prova do Senhor. E o Senhor me provou que Ele é bom. E Ele pode te provar também que Ele é bom. Faça prova de mim, diz o Senhor. Não roube de Deus. Não roube de Deus, não vale a pena. Se há um crime que de fato não compensa, é este: roubar de Deus. Porque Deus é a fonte de tudo que você tem.
Deus é a fonte da sua vida, Deus é a fonte dos seus dons, Deus é a fonte da sua inteligência, Deus é a fonte dos seus talentos, Deus é a fonte de todos os bens e recursos que existem nesse mundo, e Ele pode colocar quanto Ele quiser na sua conta. E, meus irmãos, um outro ponto que devemos tocar aqui, já caminhando para o fim. Este mandamento também nos ordena a sermos diligentes trabalhadores, a exercitarmos os dons que Deus tem nos concedido. Porque Deus promete que haverá de nos abençoar através dos talentos, dos dons e das capacidades que Ele nos deu. Deus fará prosperar o seu trabalho para a glória do nome dEle e para a manutenção da sua família. Portanto, não apenas aconselhar, mas é mandamento de Deus que tenhamos famílias com economias sólidas, bem estruturadas financeiramente. As nações protestantes prosperaram por causa, sabe do quê? Do trabalho e da... Qual é o segundo aspecto da prosperidade de uma nação? Poupança. Só que hoje nossa vida tem se movido somente em desses pontos, e por isso tem sido uma vida capenga. Trabalho e crédito. Crédito é nefasto para as famílias. O crédito destrói as famílias. O crédito nos leva a um consumismo exacerbado. O crédito nos leva a dívidas que nos oprimem. O crédito nos leva à angústia e à preocupação excessiva. Como haveremos de pagar? O crédito nos leva a perturbações que afetam os nossos relacionamentos familiares. E o crédito atrapalha no exercício do trabalho. E quem trabalha bem sabendo que está devendo? Quem trabalha bem? Só existe um crédito que é bom. Sabe qual é o crédito que é bom? O crédito para investimento. Porque a poupança das famílias, ela se torna o investimento nas boas empresas. Foi assim que se estabeleceu o capitalismo dos países protestantes. O capitalismo no seu sentido mais puro e bíblico. Não esse capitalismo maligno de mercado, de capitais, que é nefasto. Mas aquele capitalismo primordial, ele surge assim. Famílias trabalhadoras que eram comedidas dos gastos, que poupavam recursos e que reinvestiam esses recursos em empresas para o bem das famílias. E esses reinvestimentos que geravam crédito, que trazia lucro e prosperidade, foi durante séculos a riqueza das nações. A riqueza das nações começou nas casas. Não foi com o Estado, não, foi com as casas. E o Estado se enriqueceu a partir das famílias, que produzindo riqueza, também geraram riqueza no próprio Estado. Vejam, meus irmãos, como através de pequenas coisas, Deus contribui para um bem social tão amplo. Se nós fundamentarmos nossa vida numa ideia de famílias bem estruturadas, de famílias também bem estruturadas no âmbito financeiro, que fundamentam sua existência no trabalho honesto, no serviço a Deus, nós teremos uma igreja forte e contribuiremos com uma sociedade muito fortalecida. Então, comece a poupar e depois comece a investir. E para finalizar, eu quero falar um pouquinho do jogo. E quando eu falo do jogo, eu também falo do mercado, né? Hoje tem menino aí novo já jogando no mercado, né? O menino não tem nem poupança, quer jogar no mercado de ações, né? Ainda não tem nem a casa própria, já quer investir nas ações. Isso é jogo de azar também. Você investe quando você sobeja, não com aquilo que você tem. O jogo, meus irmãos, ele é errado, o contrário da vontade de Deus. Esse jogo dissipador, esse jogo voltado para as apostas. Por quê? O catecismo fala disso porque o jogo ele equivale a um enriquecer-se sem uma troca equivalente. A única riqueza lícita é a riqueza que produz uma troca equivalente para o outro. Então uma empresa pode enriquecer quando ela também, ao enriquecer, enriquece os seus funcionários, enriquece a sociedade, enriquece o Estado através dos seus impostos. Então essa riqueza é lícita, é riqueza gerando riqueza. Mas o jogo não tem essa contrapartida, porque o jogo um enriquece, o outro empobrece. Sempre um vai empobrecer no jogo, não é assim? A base da economia do jogo eu enriqueci e você empobreceu. Se o jogador ganhar, ele é o ladrão, ele tomou o que não era dele. Se perder,
ele é um desperdiçador da propriedade que o Senhor lhe deu para administrar, porque não é lícito pegarmos os bens que o Senhor nos deu para administrarmos para a manutenção de nossa vida e para a manutenção de nossa família e jogarmos com estes bens, arriscarmos estes bens, colocando nossa própria vida e de nossa família em risco. Ah, mas eu jogo um pouquinho. Tem gente que fala isso, né? Eu tiro só um pouquinho para jogar. Qual que é o problema desse pouquinho? O fato, meus irmãos, que esse tipo de jogo ou jogatina, ele nos leva a um vício pecaminoso, uma espécie de febre que vai crescendo até apossar da pessoa. E quando apossa-se da pessoa, isso não a abandona. Há vários casos de pessoas riquíssimas que perderam todos os seus bens e deixaram os filhos na pobreza por causa do jogo. Começaram com um pouquinho, começaram como entretenimento e divertimento. Mas ao arriscarem os seus próprios bens, Deus os disciplinou, levando-os à pobreza. Hoje, além do jogo ter voltado à moda, a gente vê campeonatos de poker aí na televisão, na internet. O que tem levado os jovens a jogar é o jogo da bolsa de valores. Vou investir. Meus irmãos, isso não é investimento. Não faça isso. Isso não é investimento. Isso é especulação, isso é jogar. É jogar com o seu dinheiro, é jogar com o que Deus tem te dado. Poupe o seu dinheiro. E quando você for investir, invista em coisas que estão envolvendo trabalho. Veja se alguém está começando uma empresa, ou se é uma empresa consolidada, que precisa de capital, coloque ali, entre numa sociedade, mesmo que seja apenas com o seu capital, mas veja se essas coisas são sólidas, conheça no que você tem investido, faça tudo de forma criteriosa e moderada, e nisso Deus haverá de abençoá-lo. Mas não fique jogando, colocando dinheiro em coisas que você não sabe nem o que é, que papéis você está comprando, para quem que você está dando o seu dinheiro, no que aquilo está sendo investido, que indústria está por trás daquilo, pois nós sabemos que hoje as bolsas de valores, além de fazer essa jogatina com especulações que não correspondem a valores reais, elas são lavanderias de dinheiro criminoso. Quantas empresas de fachada você compra papel, indústria da pornografia, lavanderia do tráfico, lavanderia do crime organizado, lavanderia de contrabandistas internacionais, você jogando nessas coisas. Não se envolva com isso. Saiba que se assim você se proceder, você vai colher as bênçãos de Deus, e a prosperidade material também é uma bênção de Deus. Não deixemos essa cultura católica, que infelizmente invadiu a igreja brasileira, nos tomar. Não, o dinheiro é ruim, o dinheiro é mau. Não, o dinheiro é indiferente. A Bíblia nos diz que o dinheiro traz sombra a quem o possui, mas ele em si mesmo é indiferente. O amor às riquezas sim é um mal. O amor às riquezas é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro com o qual Deus nos abençoa para podermos proteger a própria vida, a vida dos outros, principalmente os da nossa família, os da família da fé e do próximo, esse dinheiro é uma bênção de Deus que deve ser usado por nós através do exercício da caridade. Faça tudo para ganhar o máximo. Poupe o que você tem, gaste o mínimo e seja caridoso. É isso que Deus quer para nós. Eu vou encerrar concluindo uma leitura de um salmo que fala muito comigo a respeito destas coisas que envolvem a propriedade e a vida financeira e o sustento de Deus, que é o Salmo 37. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faz o bem, a vida na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te pacientes, certamente isso acabará mal. Os teus malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Terão o ímpio quanto o justo
contra ele ringe os dentes. Viciar dele o Senhor, pois o bem-estar se aproximando do seu dia. Os ímpios arrancam da espada e despendem o arco, para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, gratidamos por essa palavra, e pedimos que o Senhor aplique ao coração dos teus filhos aqui presentes. Dá-nos, Senhor, moderação na administração dos bens que tem nos concedido, e dá-nos, Senhor, ainda mais bens, para que possamos honrá-lo, ó Deus, com as primícias da nossa fazenda, dos nossos recursos. Concede-nos, Senhor, a prosperidade, mas não permitas que a prosperidade seja motivo de desviar o nosso coração para o luxo e para as riquezas, mas concede-nos, portanto, a prosperidade que é necessária para sustentarmos nossa vida, a nossa família e honrarmos o teu nome através, ó Deus, da caridade que deve adornar a vida dos teus filhos. Abençoa o teu povo, ensina os teus filhos a viverem com aquilo que o Senhor tem dado, a serem moderados no gastar, a serem, ó Deus, pródigos no poupar, e assim, ó Deus, possamos experimentar, ó Pai, todas as bênçãos que tem para nós. Acima de tudo, ó Deus, dá aos teus filhos um coração fiel no dízimo e na oferta, a fim de que possam provar e ver que o Senhor é bom e que o Senhor abençoa aqueles que o temem. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Alguma pergunta, meus irmãos? Não? 1, 2, 3. Então, quem pode escrever? Diabo, não é? Escreve aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 já. Pode lá. Próximo é Gilvan. Encontro do pecado aí vai depender do coração, aí não entrar. Mas não seria mais sábio, né? O que justificaria uma casa enorme? Muitos filhos. Calvino falava que era pecaminoso as pessoas criarem casas enormes, aí tem uma casa no campo, uma casa na montanha, outra casa numa cidade, noutra cidade. E ele usava para isso a profecia de Amós, que diz sobre as casas de campo, apaneladas. Ageu também fala sobre isso. Isso é pecaminoso em si. Agora veja, além de ser pecaminoso, não é sábio para o bem comum e para o seu próprio bem. Se você tem 500 mil, pode morar muito bem numa casa de 200, ou 250, ou 300 mil, compre essa casa e invista o restante. Isso vai dar um conforto financeiro para a sua família. Isso pode ser reinvestido na vida e na bênção de outras pessoas, até no reino de Deus. Né? Eu tenho conversado com pessoas da igreja, a gente aprendendo muito conversando com as pessoas que lidam com isso. Com o nosso irmão Natanias, vou citar aqui um exemplo muito bom. Natanias, ele trabalha com imóveis, né? Pequena construtora, ele constrói e vende imóveis, mora de aluguel. Mas ele constrói imóveis, vende imóveis e mora de aluguel. Por quê? Porque o dinheiro que ele poderia empatar num imóvel, ele usa para reinvestir no seu próprio negócio.
Ele pega o dinheiro, o valor do imóvel, ele calculou, fica mais barato ele pagar o aluguel do que ter aquele capital ali preso, parado, e ele vai reinvestindo. Nisso ele está gerando emprego para pessoas. Você está lá com 500 mil parado numa casa, só porque tem um pau. Não, 500 é pouco, né? Tá lá, tem uma casa de 1,5 milhão, tem um pomar, né? Com um tanto de árvore, tem pavão. O time que ele ficou rico, aí ele fez uma casa assim, a casa dando uns 10 lotes. Aí tem pomar, aí tem mico. Meu tio nunca ia lá, ninguém criava mico, porque esses grãos de mico lá. Então aqueles mico, aí tinha pavão aqui, tinha fazão. Acho que queria sentir que ele era um rei, né? Uma coisa, né? Passava os pomares, de Salomão, né? Aí passava lá, aí tinha pé disso, pé daquilo, lá no daquilo, né? Tinha pônei na casa deles, né? Uma casa, né? Lá no baixo, tinha uma candelária, uma casa gigante. Casei lá, quadra, piscina, a casa tinha 10 banheiros, tinha 4 pessoas na casa, 10 banheiros, por que 10 banheiros? Né? Todas as quartos eram suíte, construiu aquele mausoléu lá, né? Aquele negócio, né? Para quê? Empatou o dinheiro, empatou. Ele vende pelo preço que ele gastou, começando. Alguém tem o mesmo sonho, não quer comprar uma casa, ou aquela casa do Michael Jackson, pegando um exemplo, né? Qual é o nome daquele negócio lá? Neverland. Vale o que gastou para fazer aquilo ali, aquela loucura? O que ele está fazendo? Ele está pegando recursos que poderiam ser investidos, que poderiam estar gerando bênção para você e para mais pessoas, está ali empatando aqueles recursos por uma vaidade besta. Agora, isso não impede que você tenha uma casa confortável, mas um conforto sóbrio, não um conforto de ostentação. Então aí que eu falo que depende do coração da pessoa. Tem pessoas que querem ostentar, outras pessoas gostam de casa não tinha ostentação. Mas quem tem a casa não tem 9 banheiros? Não entendi isso. Você com a casa tem que ter pomar do fazão. Tem fazão, aí tem não sei o quê, aí tinha no mico, tem no macaco não sei das quantas, tinha um mini zoológico, né? A piscina não sei das quantas, tinha uma piscina lá no jardim, cheia daqueles bonsai, comprou bonsai para o jardim da piscina, né? Jogar dinheiro pode dar para mim, que jogar fora da família. Vamos guardar, dá para o pobre, né? Dá para o pobre, dá para quem está necessitado. Então essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, os bens em si não são maus. Nós temos criado aí, por causa dessa mentalidade socialista, pecaminosa, não socialismo que pode ser aplicado, mas pecaminoso, de que os bens em si mesmos são maus. Não são maus. Você não é devedor do pobre. Qual é a causa da pobreza, meus irmãos? Qual é a causa da pobreza? O pecado. Pode ser o pecado daquele que está sofrendo a pobreza, porque ele não trabalha. O preguiçoso não sofre a pobreza? Sofre. Há pessoas que são pobres por causa de preguiça? Então vamos pegar todas as causas, tá bom? Não há pessoas que são pobres por causa de preguiça? São. Não há pessoas que são pobres por causa de vício? São. Agora, esse tipo de pecado, a punição natural dele não pode ser uma punição natural que vai até os seus descendentes? Por exemplo, meu pai era muito pobre quando criança, chegou a passar fome, mas o avô dele tinha condições, tinha uma fazendinha, o pai da minha avó tinha uma fazenda, tinha algumas cabeças de gado. O que aconteceu? Meu avô bebeu os bois tudo na cachaça, bebeu os boizinhos, a terrinha, bebeu tudo, botou a família na miséria. Eu era pobre, trabalhando de engraxate. Então ele sofreu o pecado que ele mesmo cometeu. O pecado de quem? Dos pais. Então também há esse tipo de pobreza. Ele fez o quê? Foi amparado pelo projeto social do governo, é óbvio, não é? Não, óbvio que não, ele foi estudar e trabalhar. O projeto social do governo, coitado, estava pobre até hoje lá. Não ia resolver, porque nós só damos valor aos bens que nós conquistamos com dignidade. Aquilo que dão para a gente nos humilha. Eu não gosto de ganhar as coisas, não. Só se eu tiver aleijado e não conseguir fazer. Aí me dá que receber coração alegre e agradecido. Mas ganhar assim, às vezes chega gente lá na igreja, eu de roupa velha para os meninos. Eu recebo, eu sou humilde, mas eu não gosto, não. Claro, eu compro roupa da Nova Brasília, eu não preciso ficar com roupa velha, não. Eu preciso o quê? Quando eu era seminarista, então, meu primeiro menino a nascer, eles me deram um pacote de coisa, até estopa de molar, de lavar carro, tinha lá para cobrir menina, fralda, calça enxuta. Eu peguei e joguei tudo em arruda, eu recebi obrigado, irmã. Esse negócio. O irmão às vezes levou um brechão com duas camisas sujas. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Primeiro lixo que passou, eu joguei aquele negócio. Eu ando com roupa baratinha, quando eu disse, não é roupa baratinha, mas limpinho, que eu comprei, com meu dinheiro que Deus me deu para o meu trabalho. Isso é dignidade, eu quero dignidade. Não sei se. Agora, quem gosta disso, meus irmãos,
é porque não tem sentido essa dignidade que Deus te dá o trabalho. Agora, se eu sou uma pessoa realmente necessitada, incapaz, inválida, aí tudo bem, aí eu recebo. Eu sou inválido, sou incapaz, recebo, agradeço, mas ainda não reclamo. Olha, você vai dar uma coisa boa, não dá lixo na sua casa, não, por favor. Quero lixo, não. Porque me trate com a mesma dignidade que Deus te trata, porque nós somos filhos de Deus e nós somos a imagem de Deus igualmente. Então, essa visão de que a riqueza em si mesmo mata, isso é errado. E essa visão de que a pobreza é causa da injustiça e da opressão do rico é meia verdade. Isso é meia verdade, é meia mentira. Porque a maioria da pobreza é fruto do pecado daqueles que são afligidos pela pobreza e do pecado que vai ser transmitido aos seus descendentes. A Bíblia nos diz claramente: aquele que não trabalha, não coma. Ou seja, a pobreza vem pela imoderação dos gastos e pela falta de trabalho, pela ociosidade. Tem que ter essa clara noção. Isso tem que ficar muito claro para nós. Agora, a pobreza que decorre da injustiça, isso tem que ser tratado com leis, não é com revolução. Mesmo que o pobre seja um pobre pela opressão, ele não tem biblicamente o direito de se revoltar contra o seu opressor. A Bíblia diz que os servos devem servir os seus senhores, fazendo tudo como se fosse para Cristo. Onde está lá o direito de se revoltar, de agredir, de fazer piquete, de quebrar máquina? É óbvio, aí entra na questão da greve. A greve que é legislada, essa greve é justa, o Estado permite, então pode ser feita. Mas o que extrapola a legislação, o cristão não deve fazer, nem pode participar. É contrário à palavra de Deus. Quem é o Ribeirão? Quem mais? Então a greve era um direito que o Estado confere a profissionais de algumas áreas, não de todas as áreas. Então, se esta greve é um direito, esse direito pode ser exercido, é algo legal. O que não pode ser feito é uma revolução contrária à lei. Eu vou dizer, vamos pensar assim, uma coisa que a justiça determina que é uma greve legal, aí eu continuo porque eu acho que eu estou sendo injustiçado. Não, isso é pecaminoso. Isso é pecaminoso, você está transgredindo aquele que tem o direito de gerenciar a sociedade pelo Estado. Há outros meios de protestar contra o Estado, meios legais, meios legislativos, meios jurídicos. Há outros meios. Nunca a insurreição, porque a insurreição leva a uma rebelião constante que vai destruir as bases da sociedade. Vide Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa fez? Gerou um regime de terror. Como que se controlou o terror na França? Um regime tão forte quanto a monarquia que foi derrubada, que foi o regime imperial de Napoleão. Então veja, fizeram tanta revolta, não adiantou nada, né? Saíram dos Luís e caíram em Napoleão. Então veja, a insurreição, além de ser infrutífera, ela é pecaminosa. Nós devemos agir como um regime legal, como cristãos. E se o cristão quiser, ele pode também sofrer o dano. Não tem problema não. Ele pode exercer o direito dele, não é obrigado a exercer o direito dele. Você não é obrigado a fazer greve. Você está trabalhando lá, a pessoa, nosso trabalho é injusto, a categoria, né? Nosso salário é injusto. Mas por que é injusto? Não, porque tem gente com uma categoria parecida que ganha mais. Não, mas ele dá para eu viver, eu estou bem com ele. Teve um irmão nosso que estava no greve, ela falando isso. Estou bem com ele. Não, se eu não fizer greve, a gente vai te arrebentar. Cuidado, tá, os caras ameaçam. É pecaminoso. Como assim? Eu não sou obrigado a fazer greve, eu faço o que quiser. Se eu de fato ver que aquilo ali é algo, uma opressão, que é algo injusto de fato, e que eu tenho direito, aí tudo bem. Agora veja, meu salário é bom. Só porque tem uma categoria que ganha muito mais, agora eu vou prejudicar o serviço público, por causa que isso é injusto, que eu não ganho tanto quanto os outros. Talvez é injusto o outro ganhar tanto, talvez eu vou fazer uma greve para diminuir o salário do outro. Não é? Então eu vou fazer isso só porque eu quero ganhar mais à toa? Não, então o cristão tem que saber medir essas coisas. Mas o que é dentro da legalidade é óbvio que é justo. Minha dúvida é sobre essa questão de escolha profissional. Existe uma origem pecaminosa no fato de uma pessoa, às vezes, você sabe que você tem um talento, um dom específico em alguma área, talvez se você priorizar, não quer trabalhar numa área X, porque eu acho que nela tem um retorno financeiro melhor, existe alguma concepção disso? A questão, a gente falou isso quando a gente tratou do
do quarto mandamento, né, do guardar o dia de sábado. Porque nós devemos encarar nossos talentos e nosso trabalho como uma vocação. E o conceito de vocação é que nós fazemos para a glória de Deus. Então, antes de pensarmos no retorno financeiro que aquilo pode nos dar, por uma análise que é abstrata, nós devemos pensar como eu posso usar esses dons e talentos segundo a vocação que Deus tem para mim. Isso é muito pessoal. E eu quero dizer isso com toda certeza. Se você está na sua vocação, as questões financeiras serão acrescidas. Esse cálculo financeiro é um cálculo da mente humana que vive como se Deus não existisse. Mas não deve ser um cálculo de um cristão, porque a Bíblia fala que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a vocação com a qual glorificamos a Deus, e estas coisas que dizem respeito à nossa existência nos serão acrescentadas. Então, não foque sua carreira na questão financeira, porque se você é um profissional frustrado, você pode estar na profissão da moda, em que o mercado está bombando, mas isso não quer dizer que você vai ser produtivo nela. Você está frustrado. É terrível trabalhar frustrado, não é? Sem gostar, você não produz. Agora você pode ter uma profissão que está em baixa, mas você ama aquilo e faz como algo que Deus te deu para fazer. Está em baixa para todo mundo, mas você vai ser o diferencial. Porque nenhuma profissão chega a estar tão em baixa, a não ser em raríssimas exceções, que todos naquela profissão não conseguem viver dela. Sempre vai ter gente vivendo daquilo ali, vivendo dignamente. Então a gente tem que medir a partir da noção de vocação. Qual é a minha vocação? Se eu estou na minha vocação, as questões ligadas ao meu sustento, elas haverão de ser acrescentadas pela graça de Deus. Deus vai abrir portas. Porque veja, meus irmãos, Deus ele move as coisas pela sua providência para nos abençoar, e nós vamos perceber que Deus vai abrindo as portas, coisas que a gente nem imaginava vão acontecendo, vamos conduzindo, vamos encaminhando, e Deus vai construindo a nossa carreira. Nós vamos trabalhando, é óbvio, mas Deus vai nos guiando nessa carreira. Então a questão da carreira deve partir deste fundamento da vocação. Mais alguma questão? Pois vamos lá. Jogar sem apostar, a gente não parece também só sem roubar dinheiro. Mas... Não é pecado. Não, de forma nenhuma. Porque qual é o pecado do jogo? É isso que eu disse, a riqueza deve gerar riqueza para todos os envolvidos. O jogo, um enriquece, outro empobrece. Então não é uma riqueza abençoada, é uma riqueza sem contrapartida. É uma riqueza que um é o esperto, outro é o bobo. Mesmo que seja por habilidade, que seja, um foi esperto, outro foi bobo. É uma riqueza que vicia, uma riqueza que além de viciar, é uma prática, né, em que você está usando de forma imoderada recursos que Deus deu para o seu bem. Então, o jogo de azar envolvendo dinheiro é pecaminoso. Mas, bom, é óbvio que o parlamento não permite isso. Por uma questão, o quê? Uma questão, não é que o baralho, o jogo seja pecaminoso em si. É uma questão indiferente, não é pecado nem uma coisa louvável. Simplesmente uma coisa que é mal visto socialmente, não é? Porque nós associamos baralho ao quê? A pessoas de vida pecaminosa. Então, por isso que nós não fazemos, por causa de um testemunho para não escandalizar os irmãos. Mas em si mesmo não é pecaminoso. Porque se fosse pecaminoso, podia jogar banco imobiliário, jogar vida, o né? Qualquer jogo que envolve dado, que tem envolvendo sorte. A gente joga essas coisas sem apostar. E não tem pecado nenhum nisso. Né? Ok? Então, com relação a investimento. Mas eu queria entender mais isso. Por exemplo, qualquer investimento que haja o risco de perder dinheiro, que é pecaminoso? Por exemplo, investir até em letras do brasileiro. Isso de perder dinheiro. Eu diria que é pecaminoso, né? A gente entra num ponto que vai para a prudência, né? O que a Bíblia nos orienta, primeiramente, investir naquelas coisas que dão segurança à nossa família. Então, você tem um dinheiro que Deus te dá, a primeira coisa que você vai investir na segurança da sua família. Você não pode jogar no mercado financeiro com o dinheiro da sua casa, com o dinheiro da sua aposentadoria. Você não pode fazer isso. É uma coisa muito arriscada que tem sido feita hoje, chamados fundos de pensão, não é isso? O dinheiro das velhinhas estão lá no Wall Street. Meus irmãos, que coisa terrível. A pessoa está ali guardando para a aposentadoria, o fundo de pensão joga o dinheiro aonde? Em mercado de risco. Tem gente que vai dizer, você quer investir em mercado de ações, dinheiro da pensão? Não pode. Isso daí não é prudente, não é cristão.
Então, a primeira coisa, o dinheiro que Deus te concede, manutenção da família, os bens necessários da família. Segunda coisa, a poupança. Você deve poupar dinheiro. Felizmente não dá para fazer isso mais, né? Mas cuidando dessa prática. É a melhor prática de poupança. Qual é a melhor prática de poupança? Guardar ouro. Guarda ouro. Não dá para... Você pode comprar na Bovespa, né? Você pode comprar no mínimo 250 gramas, né? Para você retirar. Você guarda 250 gramas de ouro em cada, né? Mas é o investimento mais seguro, ainda mais depois que a economia quebrou o laço. A gente está com dinheiro, não vale nada, né? Porque o dinheiro está associado ao papel da dívida do tesouro, e se o Brasil falir, o dinheiro não vale nada mesmo. O dinheiro tem um laço com o outro. Então, investir, poupar em ouro, não sei, ter algum recurso, né? Algum recurso. E com aquilo que sobeja, investir em empresas que você conheça. Essa é a forma que é mais segura. Uma empresa que você vai ter uma empresa produtiva, não aquelas empresas voláteis, né? Na área da Nasdaq, né, das empresas da sua área, né, a gente sabe que tem muita picaretagem. Empresa que tem um escritóriozinho alugado e com milhões na bolsa, né? E se quebrar aquilo ali, se aquele software der errado, como que ela vai retornar no investimento? Não tem como retornar, é jogo de azar. Então essa prudência deve marcar nossa visão. Agora, o maior dos investimentos é o investimento no reino. Os cristãos sempre usaram o dinheiro do sobejal para investir em missões, para investir na construção de igrejas, para investir na vida dos irmãos, para investir na educação dos crentes. Então, tem uma família na igreja mais humilde, você investe na educação do filho deles. Tem uma família na igreja mais humilde, você ajuda a pagar a escola daquelas crianças. E principalmente eles investiram em quê? Eu acho que é o investimento mais genial que os protestantes tinham. Quais são as maiores universidades dos Estados Unidos? São públicas ou privadas? Quem que mantinha aquelas universidades? Quem que mantinha? Os ricos cristãos. Os ricos cristãos, doação. Olha, eu estudei aqui, hoje eu sou rico porque eu estudei aqui. Minha contrapartida. Investir na educação, na pesquisa, na universidade, no desenvolvimento da sociedade como um todo, ao invés de botar fazão no sítio, né? Investe um pavão, cisne negro, né, na lagoa, faz uma lagoa, cisne negro, de barquinho, né? Investe, né? Tem esse retorno social, né? Então é um investimento assim maravilhoso que a gente vê esses vão fazer. Só dar um exemplo sobre isso. O Mackenzie, sabe quem foi Mackenzie? Alguém vai falar da história do Mackenzie? O Mackenzie era um milionário americano, membro da Igreja Presbiteriana de Nova York, que tinha alguns amigos no Brasil, mas nunca veio no Brasil. Ele era um milionário, tinha muito dinheiro e falou: quero investir para o crescimento do Brasil. O Brasil é um país muito grande, mas que não tem praticamente faculdade de engenharia, que era uma faculdade de engenharia em São Paulo. Pegou o dinheiro e mandou para cá. E o colégio americano, que era só um colégio, abriu sua universidade com o dinheiro desse homem, que investiu num país que ele nem conhecia e nunca conheceu. Olha a visão desse homem. Então é uma forma também. Mais uma pergunta? Propriedade ou trabalho sobre a terra. Então, isso aí, tirar toda luz de parte de terra produtiva, mas enquanto aquelas terras produtivas, está errado, pessoas se certas, olha, eu entendo que é errado pelo seguinte: são duas coisas erradas. É errado deixar as pessoas que querem produzir sem terra, é errado, mas é errado também invadir o que tem dono. Uma coisa é uma terra que chama devoluta, né? Uma terra que não tem dono. Outra coisa é invadir uma terra que tem uma propriedade. A forma de lutar com relação a isso deveria ser uma forma legal, política, no âmbito institucional, legislativo. Essa é a forma em que se luta sobre isso no Estado democrático. Só que a gente sabe que nesse movimento sem terra, os interesses não são a terra, o interesse é político. Infelizmente é isso, o movimento é um movimento político. Tem gente que é invasor de terra profissional. Ele invade a terra, ocupa a terra, vai para invadir outra, para manter essa movimentação política, né? Então, infelizmente, misturou-se uma causa justa com um ideal escuso, um propósito escuso. Então, nós temos que saber separar as duas coisas. A questão do sem terra é tão grave, não sabe o que são sem terra, por exemplo, no norte do Brasil. O norte do Brasil tem experimentado um crescimento em muitas áreas ligadas ao agronegócio. A agropecuária, por exemplo, do estado do Pará, é algo maravilhoso, porque o boi no Pará, ele deita, aquele plano, né? Ele deita, muito quente, né? Mais úmido. Aí ele come a grama deitado, come a grama aqui do lado. A boa boi brasileira 500, mete um ovo para o pasto,
depois anda mais 3 quilômetros para voltar para o curral. O Manassés que tem disso, o Daniel também, né? Ele deita e come aqui. Aí choveu, ele vem e come do outro lado. Quando ele volta, já cresceu de novo. Ou seja, o boi fica ali praticamente parado. É muito bom criar gado ali naquela região. Muita terra boa, fácil para alimentação, para o manejo do gado. Então isso dá um preço muito barato à carne. Eles têm investido altíssimo na inseminação artificial, na melhoria das matrizes, etc. O que o Sem Terra fizeram no Pará? O Sem Terra no Pará é uma milícia armada. Milícia armada. Aquela baboseira de Carajás com massacre com a reação da polícia. Eu vi vídeos lá na TV do Pará, isso a Globo não divulga nacionalmente, mas vi isso lá, os caras invadindo pista de pouso em fazenda produtiva, todos eles com 12, com revólver, aquele bando de caboclo, MST, invade, bateram os funcionários da fazenda. Ué, mas não é proletariado também? Proletariado, uniram os proletariados, não uniram, não, estou tão mancado. Bateram no proletariado, destruíram todas as casas da fazenda, destruíram todos os freezers onde estavam armazenados o material genético para melhoria das matrizes, queimaram os tratores e foram embora. Meus irmãos, isso é luta de sem terra? Isso é revolução armada. Isso não tem outro nome. Há grupos radicais que pensam assim. Não sei quem são, vou falar que eu vi, vou falar quem fez, que eu não sei, que eu estarei mentindo. Mas isso eu vi lá, vi a filmagem de helicóptero, o helicóptero passando, os caras ameaçando de dar tiro pro alto. É milícia armada. Fui no sítio do presbítero da igreja e o presbítero saiu a pescar. Aí o presbítero volta com uma carabina desse tamanho, mas esse presbítero é perigoso, depois você passou na igreja desse homem. Né? Aí o presbítero foi, ele com 2 homens foram pescar com ele, mas uma carabina e não foi na mar. Porque aqui é assim, se você tem encosta no seu barco, meu filho, vem tiro da mar, ele toma seu barco, te rouba. Sem Terra virou quadrilha no Pará, gerando insegurança. Então, a gente tem que perceber que pode ser que há um grupo com intenções políticas nefastas, usando uma causa justa como uma cortina de fumaça para ludibriar a mídia no eixo, principalmente do Sudeste, e principalmente a mídia internacional para suas intenções que são escusas, que não são justas, que não são morais, e que não são de acordo com o princípio da legalidade. Por isso, é um movimento execrável. E um cristão deve apoiar. Devemos apoiar que as pessoas que necessitam mesmo do trabalho sejam paradas. Mas um movimento desse pode ser apoiado, mas um movimento criminoso. Nós temos que vir um país que não pune os criminosos, não pune os cidadãos.